Olá a todos os cadetes e estudantes que estão se preparando aqui através do Exército São Miguel Arcanjo com a nossa disciplina de cura interior, vendo aqui o assunto doenças espirituais. E hoje nós vamos estudar sobre a tristeza. O que é a doença espiritual? A tristeza. Então a tristeza a gente pode ver aqui que existe a tristeza boa e a tristeza ruim. Vamos entender sobre elas, né? Então, a doença espiritual que parece que não é pecado é a tristeza. Então, às vezes você fica triste, vê uma tristeza e a gente às vezes acha normal, não é? E pensa que não é pecado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ela é a doença espiritual que parece não ser pecado. Tanto é que ela é um dos grandes motivos de muitas pessoas irem até o suicídio e até a morte. Então a gente, para vocês verem, vocês estão acompanhando essas coisas de cura interior e que já viram sobre o assunto de pecado, vocês estão percebendo que aquilo que você pensava que não era pecado é pecado. E aquilo que você pensava que era pecado não é pecado. Por isso é importante a gente conhecer, para que a gente possa se libertar verdadeiramente. Então, conforme diz Coríntios, 2 carta no capítulo 7, se você quiser ler, existe uma tristeza que é dom de Deus. Depois já vamos saber sobre ela. E existe uma tristeza ruim. A tristeza que leva ao arrependimento, então, ela é boa. Vou dar um exemplo. Então, você fica triste porque está arrependido de algo errado que você fez. Aí você fez algo errado, aí você vem aquela tristeza do arrependimento. Vou dar um exemplo para ficar melhor de se entender. A tristeza pelo pecado. Ficar triste por ter pecado. Conforme São Paulo, existe uma tristeza que salva. Então é essa tristeza. A tristeza pelo pecado. Quando você peca, aí você fica triste, se arrepende, às vezes até chora. Isso é bom, isso é importante. É você ficar triste. Ah, eu cometi esse pecado. Aí baixa aquela tristeza. Então não se preocupe, que essa tristeza é a tristeza boa. Isso faz bem para a nossa saúde espiritual. Então, a tristeza boa, né? Chorar a perda do verdadeiro Deus. Quando a gente começa a colocar na nossa consciência, na nossa mente, que a gente pode perder Deus porque a gente está pecando. Então, os santos, eles tinham muito isso. Os santos choravam porque cometiam os pecados mais veniais, os pecados mais simples. Imagine os mais graves, né? Então, se você não chora, nunca chorou na sua vida, nunca ficou triste porque pecou, irmão, pode fazer uma análise de consciência que alguma coisa está muito errada no seu caminho. Vá ver lá os estudos sobre formação da consciência de cura interior, volte os vídeos lá na playlist, que lá eu estou falando sobre a consciência, para saber que tipo de consciência é a sua. Se a sua consciência já adormeceu com relação ao pecado, você não tem mais essa preocupação, cuidado se você não chora o pecado. Porque só vai chorar o pecado quem sabe o que é pecado, né? A nossa sociedade hoje está justificando tanto pecado que você não sabe mais o que é. Então a tristeza, segundo o mundo, produz a morte, que é a tristeza ruim. É aquele que chora a perda do falso Deus. Frequentemente, essa tristeza vem acompanhada de um espírito de morte, tal que pode levar até ao suicídio. Então a tristeza, segundo o mundo, né, ela é acompanhada do espírito de morte, não esqueça disso, né? A tristeza ruim ela é acompanhada do espírito de morte, ao ponto de levar a pessoa até ao suicídio. Muitas pessoas às vezes se suicidam e você não sabe por quê. Ela pode ter sido dominada por esse tipo de tristeza. Então essa é uma perversão da tristeza boa. Então este espírito de morte, essa tristeza ruim já é uma perversão da tristeza boa. Por quê? Porque você está chorando pelo teu falso Deus, pela tua idolatria, por algo que você perdeu. Você não está chorando porque pecou, porque vai perder Deus, porque vai perder o paraíso, porque vai perder coisas boas. Você vai estar chorando porque está perdendo o pecado. Você está chorando porque está perdendo as coisas supérfluas que o mundo pode oferecer. Portanto, a tristeza de perder a Deus nos leva à salvação. Essa é a boa. Todo pecado é uma idolatria, pois é colocar uma criatura no lugar de Deus. Então, nós também já estamos sob pecado. Reveja lá, se você saber o que é pecado. Volte aí os vídeos aí da playlist aí de cura interior. A tristeza serve para chorar.
A tristeza de Deus, logo a tristeza ruim nos leva a chorar pela perda do meu ídolo. A tristeza de Deus, a tristeza boa nos leva a chorar a perda de Deus. E a tristeza ruim nos leva a chorar a perda do meu ídolo, ou seja, do meu falso Deus. Aí nós vamos entender o que seriam esses falsos deuses, né? Seu é o quê? Às vezes um bem material que você perdeu, riqueza, dinheiro, perdeu emprego, perdeu uma amizade, é teu falso Deus, então você fica triste, a tristeza é ruim, porque e tantas outras coisas, né? A tristeza é a perda do seu falso Deus. São João Clímaco, grava essa frase dele, São João Clímaco, ele vai dizer o seguinte: se alguém por acaso quiser saber se está apegado a alguma coisa, saiba quando aquele objeto ou aquela pessoa se afasta, você se entristece. Significa dizer que você está apegado. Então, qualquer coisa deste mundo que te entristecer porque você ficou longe, afastou de você, significa dizer que você está apegado. A gente não pode ficar apegado a nada, não importa, nem a pessoa, nem a mãe, nem a pai, nem que isso não é uma coisa boa. Cuidado muito com isso. Porque Deus ele nos vendou os olhos para a gente não ver para onde vai as pessoas que a gente conhece após a morte. Se elas vão para o purgatório, se vão para o inferno. Por quê? Se você for uma pessoa que for para o céu, vamos supor, você vai para o céu, está aqui ainda em vida, mas a sua mãe ou seu pai foi para o inferno, se você fosse ver, e por ser talvez apegado a ele, você iria, em vez de aqui continuar seu processo para ir para o céu, você talvez iria ficar triste, iria se entregar à tristeza ruim por ter visto teu pai e tua mãe no inferno, mesmo tu sabendo a imensidão de pecados que eles cometeram, que eles mereciam ir, que você ficou besta e não sabia, e você vai se entristecer por ver eles no inferno, ao invés de você se alegrar, porque Deus fez justiça, porque infelizmente seus pais na terra foram criaturas perversas aqui que você não sabia. Entende? Entende como é uma coisa muito séria, por isso que Jesus vai nos dizer que aquele que ama o seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só, como Jesus nas suas Sagradas Escrituras, ele vem sempre trazendo coisas de doenças espirituais de cada ser humano, onde os santos da nossa Igreja Católica veio refletindo sobre isso, como São João Clímaco. Esse São João Clímaco aqui, perdão, São João Clímaco, que vem falando sobre essa questão do apego. Então Jesus ele veio tratando isso sobre o apego, para a gente não ter apego a nada e a ninguém. Porque o grande mal que é o pecado na nossa vida, na nossa alma, está longe da gente entender. A gente só vai entender no mundo espiritual quão nojento é, quão podre é a podridão que é do pecado. Então a gente não tem que ter apego a nada neste mundo. Nós temos que querer sim o bem a todos, mas se as pessoas, por mais sejam próximas nossas, por mais sejam do seu irmão, por mais seja seu marido, sua esposa, seu filho, mas se ele fez maldade, Deus vai punir após a morte se ele não se converter, ou vai para o purgatório ou vai para o inferno. Então a gente não pode ver, porque senão a gente vai ficar com a tristeza. E ao invés da gente se alegrar aqui na terra, nós vamos começar a meditar. Se você for uma pessoa preparada aqui na terra, e se Deus tivesse essa revelação do teu pai lá no purgatório, por exemplo, meu pai morreu. Eu sei que nós, nenhum de nós somos santos. Como eu já venho me preparando psicologicamente, espiritualmente, fazendo meditações sobre o purgatório, sobre que nós merecemos ir para lá. É claro que quando meu pai morreu, eu imaginei o quê? Que ele deve ter ido para o purgatório. Eu pedi a Nossa Senhora que ao menos ele tenha no purgatório, que não tenha nem para o inferno. Ou seja, eu não fiquei assim, me morrendo com tristeza. Ai, meu pai não deveria ir para o purgatório. Ai, meu Deus do céu, ele morreu, eu tinha que ir direto para o céu que ele merecia. Não, eu não conhecia a vida do meu pai desde a infância até a certa adolescência. Às vezes a gente já conhece certas coisas que o pai faz, mas eu não posso, como é que a gente pode dizer assim, então posso só com a peneira, porque é meu pai, então ele tinha que ir direto para o céu. É o que acontece hoje no mundo e da nossa Igreja Católica, às vezes está dizendo lá na frente, morreu e foi para o céu. A pessoa morre lá no caixão e todo mundo já diz, não se preocupe não, irmãos, e para a pessoa não chorar, né? Morreu, tá lá no céu. Opa, pera, né? A pessoa está chorando ali. Será que esse choro é da tristeza boa ou da tristeza ruim, da perda da pessoa? Então, para vocês verem o nível de seriedade que é essa questão da tristeza. Senão, tu fica doente e aqui na Terra tu não se cura, tu se suicida e acaba indo para o inferno. Então, precisamos nos curar do apego, ser desprendido. Então, é uma das formas de você se curar da tristeza, é procurar se libertar do apego. Se você perceber que é apego a qualquer coisa,
Observe se tu tem apego quando tu perde alguma coisa, né? Se tu perde alguma coisa que tu tanto tem, objeto, pode ser um objeto simples, teu celular, se você fica triste, aí às vezes parece que não vive mais por causa do celular. Ah, eu comprei com tanto esforço, com suor. Você está fazendo deste objeto do celular teu Deus. É a tristeza ruim. Né? Imagine pessoas como eu que eu já atendi, que eu já falei aqui para vocês, que perdeu foi tudo, que foi para a pobreza, que ficava triste, ou seja, ela estava mergulhada nessa tristeza ruim. Aí é difícil tirar, que nós vamos ver mais adiante aqui, que é a tristeza sem motivo às vezes, né, que se transforma, que é a que leva à morte da pessoa até o suicídio. Então, porém, claro, ó, São João Clímaco ele vai dizer, não é normal a saudade. Vixe, cara, não é normal a saudade. Mas ó, a gente tem que ter em mente que existe a saudade boa e a saudade má. O problema é na saudade ficar todo momento chorando a si mesmo, como nos velórios. Esse é o problema na saudade. Por exemplo, a pessoa... e agora a pessoa morreu e como eu vou ficar? Né? Às vezes uma pessoa morre e você começa... Ai meu Deus do céu, aquela pessoa ali morreu e agora o que vai ser da minha vida? Não sei o que. Será que a pessoa está chorando mesmo? A pessoa não está chorando porque ama quem morreu. Não é porque ela ama a pessoa que morreu. Mas porque ela é egoísta. Ai, como é que eu vou ser da minha vida agora? Não sei o que, a pessoa morreu. Ai, não sei o que. Então, são coisas assim tão complexas, irmão, de se entender. Quando a gente já tem esse conhecimento, a gente é um diretor espiritual, a gente tem o dom da cura e libertação, da cura interior. E quando uma pessoa se manifesta, às vezes, isso num velório, já deixa bem claro para nós que ela está sendo uma pessoa egoísta, ela não amava essa pessoa que morreu. Entendeu? Pelo próprio comportamento dela, ela se entrega sem perceber. Então, por isso que eu disse, esses estudos levam a gente a ter esta visão, mas não para a gente julgar, mas para a gente olhar para nós. Isso aqui é para nos ajudar. Se você for um diretor, um orientador espiritual, ou alguém da cura interior, aí sim você vai ajudar as outras pessoas a se libertarem naquilo que você vai vendo. Os santos padres nos chamam a atenção a uma tristeza problemática. Então, existe a tristeza problemática, que é a tristeza chamada tristeza sem motivo. Essa é a tristeza problemática. A tristeza sem motivos. Que é a tristeza sem motivo, sem razão, que é parente da assídia. Então, aquela tristeza que não tem razão. Quando a gente faz acompanhamento com as pessoas, ouve as pessoas, a gente procura na conversa descobrir se existe um motivo por ela estar triste. Porque, para quê? Para a gente saber se a tristeza dela é por um apego, que aí já, porque o tratamento é diferente para ajudar ela a se libertar, e se ela está tendo uma tristeza sem motivo. Porque até na tristeza, a tristeza ela é diferente de outras doenças espirituais que eu já falei, da gula, da luxúria, da avareza, é diferente porque a tristeza vai ter tipo de tratamento e terapia específico dependendo do tipo de tristeza. Se for a da tristeza do apego, vai ser um tratamento, uma terapia, os remédios é um. A tristeza sem motivo, sem razão, é outro tratamento. Então, ela é parente da assídia, viu? Essa problemática aqui, que nós vamos também estudar a assídia. A tristeza problemática ela é parente da assídia. A assídia, como eu já falei para vocês por alto, né? Nós vamos estudar só sobre ela também, a doença espiritual assídia. Ela é a pior de todas. É o nível máximo que o ser humano pode chegar, né? Que deixa a pessoa mesmo no fundo do poço, para baixo, sem força nenhuma, que às vezes ela vai precisar de uma outra pessoa para ajudar ela a arrancar ela ali do fundo do poço. Não é uma depressão, a assídia, viu? A depressão, a pessoa ainda pode conseguir sair. Ela é pior do que a depressão. É um estado depressivo mórbido, vamos assim dizer. Né? Depois vamos estudar sobre a assídia. Então, ela é parente. Então, confunde também muitas vezes a gente está fazendo acompanhamento com a pessoa, confunde a tristeza sem motivo, sem razão, com a assídia. Então, é preciso fazer um acompanhamento bem minucioso. E como eu já havia dito para vocês no início desses estudos, que primeiramente você precisa reconhecer e aceitar que tem. Então, seu diretor espiritual, seu orientador espiritual, e se você consegue enxergar e diz, você tem essa tristeza bem aqui, sem motivo. Aí se você questionar e diz, eu não tenho não,
Ah, não, não preciso disso não. Você não vai alcançar a cura, meu filho. Então por que você continua com o seu diretor espiritual ou seu orientador espiritual? Como eu disse, o segredo da cura está em você reconhecer. Você tá vendo, é óbvio, tá claro, você não tem nenhum motivo porque tá triste. Já foi feita uma entrevista, você mesmo disse. Você chega e diz, eu não tenho nenhum motivo para estar triste, não sei por que eu estou triste. Ou seja, só pode você dizer isso, eu não sei porque eu estou triste. Você fez o exame de consciência para ver, para tentar lembrar, para ajudar, para se ajudar a si mesmo, o teu diretor espiritual, e você não consegue, você diz, não, eu não sei, eu fico triste, eu tenho isso, aquilo, outro. Ou seja, claro que o teu diretor espiritual vai enxergar que tu está com essa tristeza problemática, parente da assídia. E aí ele vai procurar aplicar a cura, aí você não quer aceitar, aí você não aceitando, você não vai aceitar os remédios, porque o primeiro passo da cura é reconhecer que eu estou doente, que eu preciso tomar meus remédios, né? Que eu preciso fazer o tratamento. Então, essa tristeza, olha só, toque as músicas aí de suspense. Ela muitas vezes está ligada à presença de um demônio. Então, quando o diretor espiritual identifica essa tristeza sem motivo na sua vida, ela está muitas vezes ligada à presença de um demônio que se manifesta na forma de desespero. Já vê aquelas pessoas que ficam muito desesperadas? Uma vez, quando eu era adolescente, eu não entendia essas coisas, né? Às vezes, quando a gente começa a ver pessoas morrer próximas a você e ver aquela família desesperada, chorando, no maior desespero do mundo, você pensa que é só uma dor da morte, né? Que a pessoa está desesperada, chorando, mas não é. Quando a gente não entende, a gente pensa que é isso. Eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, quanto que eu não perco ninguém agora não, porque também eu vou chorar, não vou aguentar, não sei como é que eu vou ser. Ou seja, esse choro do desespero medonho de uma morte está indicando que existe uma presença, uma manifestação do demônio nessa pessoa, e ela já é uma pessoa que já tinha tristeza, só não estava ainda manifesto. Por isso que é dentro, é interior. Todos nós temos essas doenças aqui, como eu já disse para vocês. É preciso acordar este monstro que está dentro da gente, se não foi despertado em você, para você ser curado. Os santos, os monges vão dizer, os santos padres, que até o demônio nos ajuda com a nossa cura, porque o demônio, com a tentação dele, ele mostra onde é que está a nossa fraqueza. E aí a gente vendo onde é que está a nossa fraqueza, nós temos que ter esta força para poder se libertar. As pessoas também que você às vezes se irrita com elas, às vezes seus amigos que ficam apontando seus defeitos, eles também são instrumentos às vezes de Deus para mostrar para você onde está um defeito seu, onde você não está enxergando. Ah, fulano, tu é muito assim, exibicionista. Ah, fulano, tu gosta muito de se aparecer. Ó, fica atento. Pare para analisar se realmente é isso mesmo que eles estão dizendo. Porque às vezes pode não ser, né? Pode ser uma pessoa que só quer o teu mal, né? Mas salvo isso, preste atenção, independentemente disso, analise para ver se o que ela está falando de negativo de você, se realmente você não tem aquilo de negativo. Então, às vezes, o outro, ela te ajuda a apontar até os defeitos do que você tem. Procura analisar e ver se você tem aquilo ali mesmo. Então, isso faz parte da cura. Porque muitas vezes a gente não consegue olhar para nós mesmos, para dentro de nós. Muitas vezes eu faço acompanhamento com a pessoa, eu mando ela geralmente para frente do espelho e ficar nua da frente do espelho e fazer uma análise dela, ela mesma analisar e em tudo no corpo dela eu digo assim, anote tudo no papel, tudo que você achar no seu corpo, que se você pudesse, você mudava. Aí a pessoa começa a anotar. Eu não gosto da minha unha, da minha cor do olho, eu gostaria de mudar. Ou seja, tudo isso que ela está vendo nela, que às vezes nem é defeito, que ela gostaria de mudar, é como se fosse sua doença espiritual, o seu pecado que está dentro de você, que você precisa enxergar. Agora eu digo assim, agora vai olhar no espelho da sua alma, para você conseguir ver dentro. E às vezes o outro é o teu espelho, você não precisa de um espelho físico para você se olhar. Então às vezes o outro é o seu espelho. Irmão, o que, é que eu tenho de ruim aí? Quais meus pontos negativos? Então o outro é o seu espelho, que vai dizer aquilo que não é legal em você. E não é bom ouvir mesmo. Quem é que gosta? Ninguém gosta. Então essa tristeza, ela está ligada à presença do demônio e se manifesta de uma forma desesperada. Quando meu pai morreu, eu não fiquei no desespero medonho, né? Cara, eu chorei, mas
Por quê? Porque quando a gente já vai exercitando na nossa vida a sese é que ajuda isso aí, que eu falei no início das pregações. Quando a gente já vai tendo uma vida ascética, desde a nossa caminhada, de oração, penitência, jejum, uma caminhada espiritual, meditação sobre a morte, como é que é, a gente vai estando preparado para isso. Aí a gente não vai cair nessas tristezas aqui, porque muitas pessoas, às vezes, perdem gente querido e entra em depressão e pronto, acaba a vida dela. Ela entrou nessa tristeza do apego, que pode ser, né, a tristeza ruim, porque ela era apegada àquela pessoa e às vezes muitas situações dela dependia totalmente da pessoa, e aí ela fica naquela tristeza porque era apegado, não é porque ela amava a pessoa, ela era apegada à pessoa. Então a diferença de apego e de amor, viu? Então ela também pode. Cadê? Peraí. Mas todas as doenças, ó, botei bem aqui uma notinha pra gente lembrar o que os santos vão dizer, ó. Para se curar das doenças espirituais, deve-se ter vida ascética e não exorcismo. Ou seja, os padres, a gente tem que lembrar que todas as doenças que nós já estudamos estão e podem estar ligadas a uma tentação demoníaca. Então, todas as doenças que a gente está estudando, elas estão ou podem estar ligadas a uma tentação demoníaca. Pode ser uma tentação demoníaca. A luxúria pode ser uma tentação demoníaca. Gula pode ser uma tentação demoníaca. Tanto é que os padres do deserto chamam essas doenças espirituais de espírito. Por exemplo, essas doenças espirituais que foi colocado pela Igreja Católica, na verdade são chamados demônios. São chamados demônios. Os demônios da gula, o espírito de gula, estou sendo tentado pelo espírito de gula, é o demônio da gula, o demônio da luxúria, o demônio da avareza, o demônio da soberba. Por isso que é considerado, o 7 está incluso até nos 7 pecados capitais. Então tem que analisar e averiguar que muitas delas, essas doenças, que os santos padres, que viviam no deserto e enfrentaram esses demônios, eles que chegaram nessas conclusões. Porque eles tinham visões místicas dos demônios, ficavam no deserto, os demônios se apresentavam isso como Jesus lá no deserto, apareceu o demônio da gula lá no deserto, mandando Jesus transformar as pedras em pães. Depois apareceu o demônio da vanglória, que se apresentou lá mandando Jesus se jogar lá de cima, porque ele ia receber aplausos, né? Então Jesus destruiu todos os demônios. Então uma pessoa, para exercer uma missão de Deus verdadeiramente, ela tem que fazer esse processo de cura. Por isso que no Exército São Miguel Arcanjo eu vou levando vocês a estes estudos, porque esses estudos todos vai ajudando vocês a passar por esse processo de cura sua, porque todos os missionários verdadeiros de Deus, eles passaram por esse processo de luta contra seus espíritos, que seriam essas doenças espirituais. Porque senão uma hora, irmão, se você exercer sua missão, vou dar um exemplo, um pregador. Pregador, vamos supor que ele tem um vício, o vício do sexo, da pornografia. Aí ele prega, é bem elogiado pelos outros, é um ótimo pregador, todo mundo vê ele bonitinho pregando, gosta, elogia. Se ele não tem ninguém, nem ele mesmo se preocupou em tratar a luxúria dele, o que vai acontecer uma hora? Uma hora alguém pode pegar ele, gravar nas redes sociais que ele estava num cabaré. Aí bota para todo mundo ver, aí vai cair, aí vai desabar. Aí ele nunca mais vai querer pregar, vai talvez abandonar a igreja, porque as pessoas que endeusavam ele, que também eram apegadas, né? Já endeusavam, que é só o mal do ser humano de endeusar o outro, além de abandonar o grupo, vai condenar a pessoa e ele não vai ter força, estrutura humana, psicológica e espiritual para vencer, porque ele tinha essa doença e foi descoberto e nunca procurou a cura. Por isso que muitas pessoas começam a caminhar e não conseguem ir adiante, porque elas não procuram trabalhar isso. Por isso que aqui no Exército São Miguel Arcanjo eu trago principalmente para quem vai ser missionário, essa parte de cura interior, que é para você, antes de estar exercendo a missão, você entrar nesta luta com você mesmo, entrar dentro do espelho, entrar dentro de você, começar a lutar lá dentro mesmo e sair jogando tudo de ruim que não presta dentro da sua casa e sair tirando, limpando, fazendo aquela faxina que dentro de nós tá cheio de teira de aranha, cheio de porcarias. É isso Jesus ele fez, mesmo ele não tendo nada, ele fez. Ele foi para o deserto, querendo mostrar o que está lá no deserto. Para enfrentar todas essas doenças espirituais, Jesus enfrentou. A da gula, a da vanglória,
né? A de se sentir um Deus, né? Porque apesar de Jesus era Deus, mas ele não veio para mostrar isso. Então ele foi enfrentando essa vitória e todos os santos, todos os missionários verdadeiramente de Deus, eles vão enfrentando isso daí. Vamos ver aqui. Logo, para se curar delas, não se trata de exorcismo, e sim de procurar levar uma vida ascética, jejum, oração, esmola e por aí vai. Então, ó, para se curar das doenças espirituais, dos demônios dessas doenças, né? Esses demônios, dos espíritos dessas doenças espirituais, você deve ter uma vida ascética. Por isso que eu falei no início desses estudos, da Filáusia, que o ponto inicial de partida é a vida ascética, é ter ascese. É só buscar uma vida de ascese, que vocês têm aprendido aqui no decorrer desses estudos. Simplesmente isso, que não é fácil. Então essa tristeza problemática, ela tenta influenciar, ela tem influência demoníaca, perdão. Então essa tristeza problemática sem motivo, ela tem influência do demônio. Quando se manifesta na forma de desespero. Então, quando ela está manifestando na forma de desespero, a pessoa vive desesperada, ela tem, aí não tem a dúvida de que ela está sendo influenciada pelo demônio. Onde a pessoa perde a esperança. Nós vimos também os estudos da virtude. Então, como você vai ajudar se você é de cor interior, ou se você tem essa tristeza, você está se identificando, vendo esses estudos, tem essa tristeza sem motivo. Você vai fazer lá aqueles estudos sobre a esperança. Eu já falei sobre fé, esperança e caridade também na cura interior. Por isso, está vendo como é necessário você fazer todo o processo seguindo o vídeo, as ordens que eu coloquei lá, porque você já estudando sobre a esperança e está identificando que você tem falta de esperança, você vai ver como que adquirir a esperança. Eu já dei essa formação de cura interior nos vídeos anteriores, só você volta aí na playlist, na sequência, que vai ter lá fé, esperança e caridade. Eu já tratei sobre esses 3 temas aí. Então a pessoa perde a esperança. Então se ela perde a esperança, ela tem que trabalhar para ter esperança, né? É óbvio. Então, onde no desespero a pessoa se entrega a paixões. Então é o que acaba acontecendo, o desespero leva a pessoa atrás de paixões. Lembrando que eu falei que paixão não é só o amorzinho. Então as paixões é a entrega da satisfação que o teu corpo pode ter. Então pode ter a paixão, o ódio, os teus vícios, os alimentos dos teus vícios. Eu sou apaixonado por aquelas coisas erradas ali. Então pode observar que muitas pessoas acabam desafogando os seus males de tristeza no pecado. Aí tem uns que vai para a masturbação, né? Porque às vezes se desespera com algo, se decepciona com algo, que é isso que às vezes acaba acontecendo. Então ele vai para a masturbação, né? Ou às vezes vai para o alcoolismo, né? Às vezes, por exemplo, um homem que perde a mulher, ele está nesse desespero e acaba indo para o alcoolismo. E tantos outros, né? Levando a pessoa até o suicídio. O ponto pior é quando a pessoa vai se suicidar, né? Uma oração de libertação ajuda. Já estou até antecipando aqui um remédio, né? Um remédio para ajudar a libertar dessa tristeza sem motivo, do desespero. Faça muitas orações de libertação, ok? Pegue os livros lá se você não tem de libertação e tome a oração de libertação. Olha só que às vezes você, por exemplo, pode estar no vício da masturbação, da pornografia, do sexo, que não está muito ligada à luxúria. Está ligada à tua tristeza. Está vendo como é complexa a doença espiritual? Por isso que você tem que identificar por que você está caindo na masturbação, nesse vício. Por que você está caindo no vício da pornografia? Não quer dizer que é por causa da luxúria. Tem que ver se é porque algo não te deixou triste. E aí, como isso já é o teu vício, teu desespero vai para isso. Aí você vai se descobrindo. Tá vendo como é complexo entender isso aqui? Por isso que eu digo, se vocês não estão conseguindo se identificar e se ajudar, aplicando os remédios, os tratamentos, as terapias que eu vou dizendo aqui, vocês têm que ter um diretor espiritual. No Exército de São Miguel Arcanjo, todos os missionários que vão exercer como servos, como combatentes alistados e consagrados, tem que ter um diretor espiritual. Você tem que ir em busca. Se você está no Exército de São Miguel Arcanjo, vendo esses estudos aqui, ainda não tem o seu orientador espiritual, busque. Você tem que encontrar alguém para ser o diretor espiritual para te ajudar, ok? No Exército de São Miguel Arcanjo, a gente está preparando também pessoas para ser diretor espiritual. E eu sou diretor espiritual, me candidato, ó.
Quem quiser da minha agenda cabe, tá bom? Então bora lá. Para finalizar aqui sobre a tristeza, né? Então, qual é a única arma do demônio? O demônio só tem uma única arma na nossa vida. Qual é a única arma dele? A mentira. Mentira é a única arma do demônio. Por isso São Paulo fala em Efésios que a palavra de Deus é a espada da verdade para golpear as mentiras do demônio. Então, o demônio... Eu vou apagar isso aqui não vou apagar. Então, a gente sabe que é a mentira. Lá em Efésios 6, né, usa a espada, que é a palavra de Deus. Aqui está a verdade. Aqui, por isso, quando a gente prega, a gente fala, a gente ensina, a gente está aqui baseado na palavra de Deus. Ela é a verdade diz isso. Aqui a palavra de Deus, a verdade diz que homem como mulher errado, está ali na palavra de Deus. Dói para as pessoas do mundo que querem aprovar isso daí. Dói por quê? Porque eles estão apegados, não querem se entristecer, porque não querem largar. O homem não quer largar o apego sexual contra o homem, a mulher não quer largar o apego sexual contra a mulher, o pedófilo não quer largar o seu apego sexual à criança. Porque lá na Bíblia está dizendo que isso é errado, o incesto, né? Entre si, os parentes tendo relações, na Bíblia está dizendo que é errado. Então a palavra de Deus é a verdade. E o demônio vai usar de mentira. E se tu não aceita, não reconhece isso, você não vai encontrar cura em canto nenhum, irmãos. Então use essa espada para golpear as mentiras do demônio. A palavra de Deus. Cuidado, essa tristeza problemática é uma doença espiritual e não a doença mental, onde a pessoa já não é mais livre. Ó, vamos tomar cuidado com a tristeza sem motivo, que ela é espiritual, ok? A tristeza sem motivo, ela é espiritual e não é uma doença mental. Porque existe a tristeza, doença mental, onde a pessoa não é livre, tá? Pra gente não confundir. Por isso, a questão do suicídio é uma desordem. Então, quando a pessoa se suicida, ela está em desordem, ó, dentro dela. Já existe uma desordem, um caos dentro dela. Onde não é necessariamente um ato livre. Então, por exemplo, a pessoa que vai se suicidar, ela pode se suicidar porque tem algum problema mental, né? Doença mental. Ela pode se suicidar por doença mental. E pode se suicidar porque tem a doença tristeza problemática, que é influenciada pelo demônio. Então ela pode estar se suicidando influenciada pelo demônio. É possível você saber disso? Como você vai saber disso? Necessariamente não. A pessoa se suicidou, não vai ter como você saber. Porque não tem como você investigar e conversar com ela. Agora, é claro que antes dela cometer o suicídio, se ela chega e conversa para você dos problemas dela, você vai identificar o motivo que ela está